Boa tarde, todo mundo. Muito obrigado pela presença, professora Jadna, professora Carla, professora Sandra, que me orientou durante todo esse projeto. Muito obrigado, de verdade. Vou apresentar aqui a tela. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo na audição? Sim. O microfone? Ótimo. Vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela, na minha apresentação. Me confirmem se estão vendo. Primeiramente, é um orgulho estar aqui, podendo apresentar o projeto para vocês. E espero que... Gabriel, a gente está vendo, mas ela não está no formato de apresentação. Não está? Sim, vou expandir ela agora. Ah, tá. Tá ótimo. Só para confirmar, se estava vendo ou não. Tá, Beleza, tá, então pode tá tudo certinho. Boa tarde. Primeiro vou falar o tema, né? Meu nome é Gabriel Cunha Cotrim, mestrando na faculdade, no programa de pós-graduação de Técnicas Materiais na Engenharia, orientado pela professora Sandra Maria da Luz. O título do projeto, do projeto desenvolvido, é o desenvolvimento de nanocompósito de ácido polilático reciclado com incorporação de grafeno para melhoria de suas propriedades. 21,4% é a previsão de crescimento do mercado de manufatura aditiva entre o ano de 2024 e o ano de 2030. Esse é um dado da pesquisa Granville Research sobre o mercado de manufatura aditiva e seu crescimento. Cada vez esse mercado se torna mais relevante, se consolidando como uma alternativa para a implementação da indústria 4.0. Ele também é um dos pilares e conceitos chaves para a implementação dela, que leva consigo, a indústria 4.0 leva consigo conceitos como conectividade, personalização na larga escala, prototipagem rápida, flexibilidade de produção e produção sob demanda. Tudo isso a manufatura aditiva se encaixa muito bem e pode aprimorar e implementar durante esse processo de transição para a indústria 4.0. Mas o que é a manufatura aditiva? A manufatura aditiva é uma tecnologia que possibilita trazer o modelo do digital para o mundo real, através da sobreposição de camadas e formação da geometria desejada, advinda dessa modelagem 3D do modelo digital. Essa manufatura camada por camada, através da sobreposição de camadas, pode ser de diversos materiais, como metais, materiais cerâmicos, poliméricos e resinas. E esse tipo de manufatura, a manufatura aditiva, permite a criação de geometrias complexas, muito diferentes e não conseguidas em outras formas de manufatura, como a manufatura extrativa, ou métodos pouco mais antigos de manufatura, fundição e tudo mais. E aqui, para representar essa representação de, como pode dizer, geometrias complexas, eu trouxe um exemplo de uma malha que sai assim da manufatura aditiva, da impressão 3D. É uma malha impressa 3D, camada por camada, em polímero, esse aí é o PLA, e esse tipo de resultado é muito difícil de ser alcançado em outros métodos de produção. E nisso, a manufatura e impressão 3D se destacam. Esse aqui é só um exemplinho de técnicas que pode ampliar a eficiência e novas possibilidades de produção e tecnologias para o futuro. E a popularização da manufatura aditiva. A popularização dessa tecnologia vem crescendo ao longo dos últimos 5 a 7 anos, com a queda de patentes atribuídas a um grande player no mercado de manufatura aditiva e, assim, o barateamento da produção. Com o surgimento de impressoras de baixo custo e open source, se difundiu demais tecnologia para o usuário comum, transformando as impressoras 3D, que antes eram de difícil acesso, e tecnologias muito avançadas, em impressoras acessíveis para o público geral, com as impressoras desktops, acessíveis e fáceis de utilizar. Transformaram as nossas casas, as casas de diversas pessoas, até laboratórios de diversas faculdades, em verdadeiras fábricas com possibilidade de prototipagem e desenvolvimento de produtos para um usuário comum, fornecendo, assim, difundindo essa tecnologia. E muitos dessa tecnologia, a maior parte dessa tecnologia de impressão 3D difundida na desktop é do tipo FDM, de fusão e deposição de material, que é uma técnica mais simples e expõe menos dificuldade para o usuário comum. Uma estrutura básica de uma impressora FDM, aqui nós temos um exemplo, a Ender 3, uma impressora de baixo custo, uma precursora aí do mercado de impressão 3D desktop. Ela se movimenta nos eixos X, Y, G, na movimentação cartesiana. Essa impressora em específico,
ela é da tecnologia Bolden, onde a gente tem a extrusora separada da cabeça de impressão. Essas impressoras funcionam com a utilização de filamentos, mais comumente no mercado atual, de filamentos de 1,75 milímetros de diâmetro, filamentos também que podem ser formados por diversos materiais, ABS, PETG, nylon, mas o que mais se difunde é o PLA, por ser de fácil utilização, prático e baixo custo. Ele também se mostra uma alternativa sustentável à medida que ele é biodegradável. Então tem esse apelo um pouco mais de sustentabilidade para o usuário comum. A sustentabilidade, para crescer, como utilizar isso e por que tem que ter esse olhar para os resíduos da impressão 3D nesse mercado que vem crescendo. A geração de resíduos, sim, é uma realidade dentro dessa tecnologia, apesar dela otimizar e melhorar a eficiência dos meios de produção, trazendo mais flexibilidade dessa demanda. Ainda há, sim, a necessidade de um crescimento sustentável com olhar no foco da reintrodução desses resíduos na cadeia produtiva, fechando assim uma economia circular e dando mais combustível, por assim dizer, para essa tecnologia se desenvolver e se espalhar ainda mais pela sociedade. Para isso, né, reduzir também o impacto e o consumo de energia, reintroduzindo os insumos utilizados nessa tecnologia para na cadeia produtiva e no ciclo de vida. E apesar de ser biodegradável, o PLA ainda assim requer atenção. Ele é um material que biodegrada em condições específicas de compostagem, então, se descartado de maneira inadequada, pode demorar alguns anos para ser biodegradável, mas nas condições adequadas aí pode ocorrer a sua biodegradação em 90 dias ou até menos. Que resíduos são esses gerados durante o processo de fabricação de impressão em impressoras 3D de baixo custo desktop, comumente visualizadas para um usuário não industrial, um usuário de impressoras desktop? Apesar de ser mais eficiente, a tecnologia sim gera resíduos, mas são resíduos específicos em alguns pontos de seu processo. Um deles é com a utilização de suportes. Aqui a gente tem um exemplo na figura em laranja, é a geometria desejada a ser impressa, e em verde nós temos o suporte. A tecnologia de suporte ou a técnica de uso de suportes durante o processo de impressão 3D vem com o objetivo de viabilizar a impressão de geometrias que não seriam possíveis de serem impressas. Então, a gente tem esse material que logo depois da impressão vai ser descartado para poder resultar na peça desejada. Outro objeto, apesar de grandes eficiências da melhoria da tecnologia, do desenvolvimento dessa tecnologia, ter facilitado o processo de impressão, ainda assim existem falhas durante o processo de impressão. Peças que desgrudam na mesa, peças que foram fatiadas errado, peças que acabaram por alguma queda de luz ou energia tendo que ser descartadas. Então, esse é um ponto de geração de resíduos também no processo de impressão 3D. E nos últimos anos a gente consegue ver uma tendência de mercado para o desenvolvimento de impressoras coloridas, assim como essa mostrada no slide aqui. Essa aqui é uma impressora que imprime com mais de um filamento durante a mesma impressão. Então, a gente já consegue resultados de peças coloridas. Aqui é um exemplo um pouco ilustrativo da peça colorida, mas tem diversas aplicações. A gente pode utilizar também para viabilizar o uso de mais de um material durante a mesma impressão, atribuindo novas funcionalidades à mesma peça. E essa troca de cores ou troca de materiais durante o processo de impressão gera um material de purga, que assim é descartado. Assim a gente consegue ver nesse pontinho aqui e aqui do ladinho dessa impressora aqui, que é o material de purga que é descartado. Esses são alguns pontos de geração de resíduos durante o processo de impressão 3D. Falando um pouquinho mais do PLA, que é um material biodegradável, é um material que já tem esse apelo sustentável, já tem esse apelo que vai se biodegradar com mais facilidade no ambiente, não gerando gases tóxicos ou terceiros ou materiais advindos disso prejudiciais ao meio ambiente. Ele é de fontes renováveis, ele é um termoplástico bastante comum no desenvolvimento de sacolas plásticas biodegradáveis que vem crescendo também no mercado. Ele é advindo de fontes renováveis, como milho, mandioca, cana-de-açúcar, beterraba. Ele vem da fermentação desse amido presente nesses vegetais e verduras e para a formação do ácido lático e após, em seguida, a polimerização desse ácido lático por condensação ou por abertura de anel.
O PLA tem uma estrutura basicamente composta por carbono, oxigênio e hidrogênio. Em sua cadeia polimérica estão presentes a carboxila e a hidroxila, nesses grupos funcionais. Esse é um termoplástico semicristalino que tem como características de comportamento, como temperatura de transição vítrea, ali na média de 50 graus Celsius a 60 graus Celsius, dependendo do grade, dependendo da composição e do fabricante também. Temos aí temperatura de fusão desse material, iniciando-se a 150 graus Celsius, 180 graus Celsius também, a depender do fabricante e do grade utilizado na manufatura desse material. A tensão à ruptura está em média ali entre 50 a 70 megapascais também, só para a gente trazer um panorama do comportamento do PLA. Temos ali o módulo de Young, de 2 a 4 gigapascals. Temos também a elongação na ruptura entre 5 a 10%. Aqui temos a forma natural desse PLA, em formato de pellets, e aqui uma ilustração do filamento utilizado para a impressão 3D. E aqui a estrutura polimérica com os monômeros e a polimerização dele, o processo. Bom, processo não. Mas sim, existem técnicas de reciclagem já bastante consolidadas no mercado, na indústria de polímeros. Existem já lógica reversa, tudo isso aplicado à reciclagem de polímeros. Já é uma tecnologia bem consolidada. Mas existe algum problema na reciclagem de materiais, na reciclagem dos polímeros? A reciclagem dos polímeros expõe o material a altas temperaturas, o que pode ocasionar em degradação e modificação de suas propriedades. E também durante o processo de impressão 3D ou armazenamento desses resíduos, pode haver contaminação, poeira, sujeira ou materiais advindos desse processo de manufatura. Isso pode ocorrer a perda de resistência mecânica, perda de comportamentos técnicos, propriedades térmicas e também modificações em sua cristalinidade durante esse processo de reciclagem e também de processamento e exposição a alta temperatura. Mas existe alguma solução? Existe uma possibilidade da gente viabilizar ou transformar ou evitar essa perda de propriedades do material durante o processo de reciclagem? Uma das soluções que emerge é a utilização de compósitos, a inserção de reforço durante esse processo de reciclagem do material. O compósito nada mais é do que um material composto por dois ou mais materiais para a união dessas propriedades de diferentes materiais. O concreto armado é um exemplo de compósito. Um exemplo bastante utilizado na indústria automobilística é a fibra de carbono com epóxi, bem consolidado para a consolidação de chassi de carro. É um compósito bem utilizado e bem padrão na indústria automobilística. E temos também um nanomaterial que surge como uma opção para a inserção como reforço em um compósito, que seria o grafeno. O grafeno é um nanomaterial bidimensional, é uma folha única advinda do grafite, então é composto por carbono, basicamente. Ele apresenta alta resistência, possibilidade de condutividade, é utilizado para a criação e formação de semicondutores, é muito versátil para a formação de diferentes materiais e está sendo muito utilizado e explorado tanto na academia como nas indústrias. E surge como uma possibilidade de a gente inserir o grafeno no PLA reciclado para aprimorar aprimorar o processo de reciclagem, evitando assim a perda de propriedades do PLA, mecânicas, térmicas, por aí vai. E o objetivo do trabalho é fazer o estudo, estudar o potencial do grafeno como reforço para o nanocompósito do PLA reciclado e avaliar os seus efeitos sobre as propriedades mecânicas e térmicas e elétricas do material, ver como é que vai ser esse comportamento após a inserção e também algumas dificuldades durante o processo de reciclagem e inserção do grafeno para esse nanocompósito. Aqui nós temos um fluxograma discretizando todas as etapas do projeto, desde a coleta dos resíduos até a injeção dos corpos de prova. Optou-se aqui por uma moagem e depois a adição do grafeno durante o processo de extrusão desse material para consolidação da blenda e granulação para a formação dos pellets utilizados na injeção dos corpos de prova. Já os corpos de prova foram utilizados para extração do comportamento mecânico
desse material, das propriedades mecânicas. Sobre os resíduos e a moagem. Aqui a gente tem exemplos do processo de moagem do material. Os resíduos foram oriundos de uma oficina de impressão 3D amadora e para simular as propriedades ou as situações reais de utilização e de armazenamento do material e de possíveis reciclagens desse material, foi consolidada uma blenda sem distinção de cor. Esse material, o filamento, normalmente é vendido com atribuição de cor, aditivos de cores e também alguns acabamentos diferenciados, como metalização. Então, sem fazer a distinção de cor, o material recolhido foi apenas o PLA cuidou-se para não se misturar outros materiais durante essa coleta, sem ABS, TPU, nem outro material utilizado na impressão 3D. Então, o material utilizado foi apenas o PLA, e esse material passou por um processo de secagem após essa moagem dessa blenda, e um peneiramento para melhor fluidez durante o processo de extrusão, porque na alimentação, pequenas partículas poderiam interferir na alimentação desse material durante a extrusão. Aqui, durante o processo, explicando um pouquinho sobre o processo de extrusão e adição de grafeno, foi utilizada uma extrusora Thermo-Scientific Process 11, mostrada aqui na figura. Temos alguns setores importantes de elencar aqui durante esse processo de extrusão. Em A, nós temos o alimentador automático dessa extrusora. Em B, nós temos a câmara aquecida, que saiu de 50 graus Celsius no seu começo, no início do processo de extrusão, até 190 graus Celsius no final desse processo de extrusão. Aqui em C, nós temos a câmara de resfriamento, utilizando água para fazer o resfriamento. E em D, a pelletizadora, onde fez a granulação desse material extrudado e homogeneizado. Para esse estudo foi utilizado essa extrusora de dupla rosca, eixo duplo, para melhor homogeneidade do material resultante. E aqui a gente vê também uma das aberturas, onde foi a abertura que foi inserido o material, o grafeno, durante o processo de extrusão. E o grafeno tomou-se cuidado para o grafeno ser adicionado antes da última zona de mistura, para assim melhorar a homogeneidade do material. E foi adicionado 0,18% de grafeno em massa para esse estudo. A injeção do corpo de prova, como dito anteriormente, foi utilizada para a extração dos dados do comportamento mecânico do material resultante da extrusora e dessa homogeneidade da criação desse material. Foi utilizada uma injetora manual de bancada, ali a temperatura de injeção a 500 bar, a 175 graus Celsius, foi utilizado um tempo de retenção de 30 segundos a 250 bar, foi utilizado um molde tamanho 5, de acordo com a STM D638, como mostrado aqui na figura, e aqui os corpos de prova resultantes dessas injeções. Aqui no centrinho, o PLA reciclado, atribuído aqui nas imagens como PLA-R, e na direita, em C, nós temos o PLA-RG com adição de grafeno, resultante do processo de injeção. Falando um pouquinho das caracterizações utilizadas para o aprofundamento do conhecimento desse material resultante da extrusão e da adição do grafeno, foi-se utilizada para análise morfológica a microscopia eletrônica de varredura, para análise química, espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier, para análise mecânica, um ensaio de tração uniaxial de acordo com a STM D638. Para análise térmica, foi escolhido a termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial, para ter noção desse comportamento térmico do material. E a análise das propriedades elétricas foi utilizada uma fonte de bancada para análise se é condutor ou não o material resultante com adição de grafeno. Os resultados do processo de extrusão e pelletização temos na figura A e B, e na direita o PLA reciclado se uniformizou na cor verde escura, bem comum em materiais reciclados, polímeros reciclados, a consolidação ou num cinza escuro ou num verde escuro, como conseguido no trabalho apresentado aqui. E em B nós temos já o compósito com a adição de grafeno. Esse material se estabilizou na cor preta uniforme e seu processo de pelletização também
está sendo mostrado aqui. Aqui temos as amostras de PLA reciclado depois do processo de injeção, que foram utilizadas para a caracterização mecânica e comportamento do material. Resultados das análises morfológicas pela microscopia eletrônica de varredura. É possível perceber nas duas figuras à direita, que é o PLA reciclado com grafeno, a presença de inclusões do grafeno, características do grafeno, e percebemos também um leque, uma falta de adesão entre a superfície, entre as interfaces da matriz e do reforço, atribuídas à aglomeração do material. E o grafeno também se aglomerou de forma a formar essas inclusões maiores do que o esperado, e está espalhado entre todo o material. Já no PLA reciclado, não foi possível perceber inclusões tão significativas como a do grafeno, mas já temos aqui algumas inclusões atribuídas talvez a alguma contaminação ou má armazenagem desse material durante o processo da reciclagem ou de impressão 3D também. Mas aqui as inclusões são bem discrepantes entre o do grafeno e a sem o grafeno. Resultados da caracterização química. Para comparação, a gente fez uma análise do grafeno em si para identificação e caracterização do grafeno utilizado no estudo. Esse aqui é o mesmo grafeno que foi inserido no compósito, e é percebido aqui um número de onda característico, né, desse material, das ligações C+C, 1648, número de onda, percebido também na comparação do PLA reciclado e do PLA reciclado com grafeno. O material apresentado e reciclado apresentou um comportamento muito semelhante com os números de ondas característicos do material do PLA, apresentando ali a número de onda de 1772, característico das ligações COO, temos as ligações também do CH3, e temos do COC, do oxigênio, carbono e oxigênio, ligações desse tipo de material, característicos também do PLA natural presente feitos após a polimerização sem ser reciclado. Para a caracterização da análise térmica desse material, foi obtido os seguintes resultados. O PLA, o comportamento térmico do material vem nessa linha de... O comportamento térmico do material apresentou-se semelhante ao esperado para o PLA, tanto do reciclado como do reciclado com grafeno, apresentando uma temperatura de transição vítrea ali em torno de 54 graus Celsius para o PLA reciclado e para o PLA com grafeno de 55 graus Celsius. Temos ali uma temperatura de fusão entre 157 graus Celsius para o PLA reciclado e 159 graus Celsius para o PLA reciclado com grafeno. Já a temperatura de degradação iniciou-se ali por 170 graus Celsius com o PLA reciclado e para o PLA reciclado com grafeno de 275 graus Celsius. Aqui nós temos uma informação bem relevante, uma discrepância no valor de cristalinidade entre o PLA reciclado e o PLA reciclado com grafeno. O PLA reciclado apresentou uma cristalinidade de 20%, já o PLA reciclado com grafeno apresentou uma cristalinidade de 15%. Essa mudança pode ser atribuída às inclusões com grafeno que impediram talvez o processo de consolidação e formação dos cristais e crescimento dos cristais dentro do próprio polímero. A caracterização mecânica também, o comportamento mecânico desse material foi dentro do esperado para o PLA reciclado. E a adição do grafeno não proporcionou discrepâncias muito grandes dentro desse comportamento mecânica do material. O limite de resistência se estabilizou, o limite de resistência à tração do material foi em torno de 82 megapascais, e do PLA com grafeno também ficou nessa média. A deformação à ruptura do PLA reciclado foi de 2,08, já a deformação de ruptura do PLA com grafeno foi um pouquinho abaixo, mas não tão discrepante, foi de 1,76 o PLA com grafeno. O módulo de Young também se manteve muito próximo dos dois, de 3,55 a 3,57 também do PLA com grafeno. Passa. A caracterização das propriedades elétricas desse material não foi obtido indicação de condutividade ou mesmo utilizando a fonte com 500 volts no limite, aproximando o máximo possível os polos condutores para fechar o circuito,
e esse material não apresentou condutividade, talvez atribuído à baixa quantidade de material de grafeno inserido, impedindo, assim, o fechamento e o acréscimo dessa propriedade ao material, ao composto. Em conclusão, os principais resultados foram que a uniformidade e estabilidade alcançadas mesmo com a blenda de diferentes materiais, com aditivos de cores e aditivos diferentes para características diferentes do filamento, foi conseguido um material estável que apresentou comportamentos semelhantes ao do PLA in natura. A adição de grafeno conferiu uma cor preta e também foi possível obter um material estável a partir desse processo de reciclagem, a partir dessa extrusão. E o grafeno formou conglomerados com baixa adesão superficial com a matriz. Ou seja, o grafeno não se mostrou um reforço muito ideal para a utilização com o PLA. O impacto do grafeno no compósito foi a redução da cristalidade do compósito em comparação ao PLA reciclado dessa blenda. E as propriedades mecânicas desse material, apesar de baixa adesão superficial com a matriz, as propriedades mecânicas desse material não foram alteradas significativamente. Algumas aplicações e limitações identificadas durante esse estudo. O material é adequado para utilização, tanto reciclado quanto reciclado com grafeno, é adequado para utilização em projetos de injeção. Alguns desafios identificados foram a homogeneização e a distribuição do grafeno, a formação de conglomerados desse grafeno no compósito e a adesão entre a matriz e o reforço. Proposta para os estudos futuros é a investigação do uso de grafeno funcionalizado para melhorar essa adesão superficial entre a matriz e o reforço, a análise de impactos de diferentes proporções de grafeno no compósito. Esse aqui foi um dos primeiros estudos do PLA com grafeno no nosso grupo de estudos. Já tem outros estudos acontecendo, aumentando a proporção de grafeno com o PLA. Então, está tendo continuidade essa linha de pesquisa. E a exploração de outros nanomateriais como reforços para esse tipo de resíduo oriundo da impressão 3D, como nanotubos de carbono, óxido de grafeno, nanocelulose, nanopartículas de sílica. E algumas publicações resultantes também do projeto de mestrado, foi a publicação no Colben, a submissão no artigo no Materials Research, na revista Materials Research, e também a participação no webinar via online, via YouTube, com a SAMP. A professora Sandra também participou sobre novos materiais a partir da reciclagem de eletrônicos. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a professora Pilar também por ter participado durante todo o desenvolvimento do projeto, agradecer a professora Sandra e a todos vocês que estão presentes aqui hoje. Muito obrigado pela atenção e estou aberto agora para a arguição e perguntas. Muito obrigada, Gabriel, pela apresentação, né? Muito